Lucas Medeiros, Medicina do Estilo de Vida. Hoje eu vou contar para você uma estratégia para vencer o perfeccionismo. O problema é o seguinte, que o perfeccionismo, ele acaba paralisando a gente na frente dos nossos sonhos, dos nossos desejos, da nossa vontade de construir as coisas, de realizar as coisas. E essa paralisia vem do medo de errar, o medo de não ser perfeito. E esse medo de não ser perfeito é um inimigo ao qual a gente tem que dar a maior atenção. Não adianta botar ali para os lados. Talvez nesse exato momento você esteja tentando mudar alguma coisa do seu estilo de vida, adotar um estilo de vida alimentar mais saudável, comer um prato mais interessante nutricionalmente no seu dia a dia, ou esteja querendo fazer uma atividade física de maneira regular, de maneira contínua, esteja querendo adotar um hábito meditativo, um hábito para desestressar no seu dia a dia. Talvez você esteja querendo se conectar melhor com a sua esposa, com seu marido, com os seus filhos, dentro de uma coisa mais idealizada que a gente vê muitas vezes nas redes sociais, nas revistas e no mundo da perfeição. Agora, uma questão importante é por que a gente tem esse medo danado de errar, esse medo danado de não ser perfeito. Isso é uma herança ancestral. Lá no tempo das cavernas, as pessoas que tinham conexões mais firmes, laços sociais bem feitos, mais firmes, tinham mais chance de sobreviver. Então as conexões sociais, elas dão para a gente uma sensação de pertencimento. A gente quer pertencer ao grupo, a gente quer pertencer a alguém, a gente quer se reconhecer numa outra pessoa. Isso, na minha opinião, tem dois motivos. Um é a sobrevivência e o outro é a força do amor que dá sentido para as nossas vidas. Eu vou contar uma história que essa semana eu estava indo para Volta Redonda, que é uma cidade aqui no estado do Rio de Janeiro, junto com um amigo meu médico que ia no carona, e eu estava indo lá para dar aula para estudantes de medicina. No meio do caminho, na Serra das Araras, era bem cedo, o trânsito parou, os carros pararam, ficaram enfileirados porque tinha tombado uma carreta lá na Serra das Araras. E aí eu conversava com o meu amigo sobre a minha chateação e o meu desânimo pessoal diante da minha procrastinação em fazer uma aula sobre medicina do estilo de vida que eu quero dar. E como isso é um tema que mexe muito com questões de existenciais, eu tenho um carinho grande pela medicina do estilo de vida, eu estava ali acabando que rezando a cartilha da procrastinação, que é a gente ficar empurrando e planejando, se preocupando e não se ocupando com aquele ofício. E eu falava da minha chateação para ele e filosofava exatamente sobre isso, que é o medo da imperfeição, querendo ali, desabafando com meu bom amigo, querendo destravar essa roda aí de procrastinação. E esse meu amigo, ele tem uma religiosidade, uma espiritualidade forte, ele adora ler sobre esses assuntos e está próximo a assuntos de espiritualidade. E ele me falava sobre as coincidências e a sincronicidade, que lá nos estudos de Cabala, nos estudos lá da Índia, das religiões orientais, tem muito um conceito da sincronicidade, das coincidências, dessas coisas que acontecem no nosso dia a dia, uma coisa que a gente ouve alguém falar na fila do supermercado, uma coisa que aparece na nossa frente que a gente lê, uma música, e a gente faz aquelas conexões. E isso não tem nada de propriamente científico, mas é uma coisa que me chama a atenção, e a gente estava falando sobre isso. E a gente estava no trânsito e eu olhei
o trânsito parado, tinha um carro parado na nossa frente, e aí meu amigo falou: Lucas, olha a placa daquele carro, adoro ler placa de carro. E na placa do carro estava lá, OPS, Ops. Aí ele olhou para mim e falou: ó, um sinal aí de coincidências que a gente não explica. E a gente começou a filosofar sobre esse Ops, né? O Ops é uma interjeição, me corrija aí os professores de português que estiverem assistindo, mas é uma interjeição. O Ops, ele é uma interjeição que quer dizer um desvio do caminho ali, um desvio do caminho de construção. Mas é um desvio que faz parte do caminho. Então a gente, pede desculpa, né? Esbarra em alguém e segue adiante. No trabalho a gente faz alguma coisa ali, um erro, um cálculo, alguma coisa e corrige. Então, o Ops ele oferece para a gente uma continuidade, ele é um convite para a gente seguir em frente. Ele não é um ponto final, ele é uma vírgula. A Brené Brown, que é uma professora da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, ela pesquisa há mais de 20 anos a relação que a gente tem com a imperfeição, com os nossos erros e com esses bloqueios que a gente cria diante do desejo irreal de ser perfeito. E a Brené Brown pesquisou isso por mais de 20 anos, escreveu vários best-sellers e ela conta que ela chegou a uma conclusão, que a imperfeição tem a ver com o nosso sentimento de ser vulnerável. E a gente é vulnerável. A gente é vulnerável fisicamente a doenças, a acidentes. A gente é vulnerável quando se relaciona com as pessoas. A gente muitas vezes esconde ali as nossas imperfeições. É claro que a gente não vai sair mostrando todos os nossos erros. É melhor que a gente mostre o nosso lado bom, o nosso lado animado, mas quando a gente escamoteia, coloca muitos escudos de perfeccionismo, a gente acaba se isolando e se afastando do fluxo da vida. E a Brené Brown, ela chega a uma conclusão dizendo que a incerteza não é uma opção. A incerteza não é uma opção, ela é uma condição da vida, não é opcional. Então, dar um passo firme na direção da incerteza, abraçar a nossa vida com os nossos medos, com as nossas incertezas e com a nossa imperfeição, permite que a gente fique mais forte para entrar no fluxo da vida. E a Brené Brown acaba conversando um pouco com o meu ali, a minha filosofia dessa semana, que o ele aceita a imperfeição e ele é um convite para continuidade. Eu gostaria de propor para a gente, daqui adiante, eu na minha aula que eu tenho que fazer e vocês que estão aí assistindo, para que a gente tenha dias, semanas agora com menos procrastinação e mais no nosso dia a dia. Eu sou Lucas Medeiros, fica junto comigo, compartilha esse vídeo com quem você gosta, comenta e cuida bem de você, que você merece muito.